Bom, então aqui partindo para o nosso código, essas são as bibliotecas que a gente vai usar. Tem uma biblioteca do Data Loader, né, que vai ajudar a gente a lidar melhor com os batches. Tem a do otimizador, que vai calcular os pesos para a gente a cada época da melhor forma possível. Tem uma também para calcular o curaço, algumas para plotar. Aqui está um dicionário que tem os principais hiperparâmetros que a gente vai usar nas funções. O learning rate, igual a gente viu semana passada, os meninos que apresentaram do MLP lá, esse aqui já está o melhor learning rate possível, mas idealmente a cada vez que a gente for rodar um código, a gente tem que encontrar um learning rate ideal, porque se for muito alto, ele nunca vai convergir, ele nunca vai atingir aquele ponto de mínimo da loss, né? E se ele for muito baixo, ele vai chegar muito devagarzinho na loss, vai demorar 200 anos para encontrar o ponto mínimo da loss. O weight decay é uma penalização para evitar que o nosso modelo fique muito complexo, ou evitar que ele pode chegar num overfit. Então, uma penalização. O batch size, a gente está usando o batch de 50 amostras. Então, é, a gente está com 50 amostras por batch, né? Ou seja, 50 imagens por cada batch. E eu vou treinar a minha rede por 150 épocas. Com esse número aqui já dá o suficiente para a gente ver o nosso modelo convergindo. A gente vai usar tem que usar uma GPU na hora de calcular a rede. A gente precisa paralelizar essa computação, porque se a gente ficar só na CPU vai demorar 200 mil anos para treinar. Então tem que usar uma GPU fornecida pelo Colab aqui. Aqui está o dataset que a gente vai usar, né? Já carreguei aqui num conjunto de treino e um conjunto de testes. Tem que chamar essa função aqui para usar como tensor, né? Porque o PyTorch ele lida com tensores, é outra estrutura de dados. E aqui estão tá uns exemplos de algumas imagens, né? Dá para ver que a imagem de resolução bem pequena mesmo, porque afinal de contas é só 32 por 32 bits cada imagem. Aqui a gente está chamando o data loader e o test loader e o data loader para carregar, instanciando um objeto, né, de train loader e test loader, para a gente não precisar subir todas as amostras na memória de uma vez. Isso aqui vai lidar com isso melhor para a gente. A gente só vai subir as amostras na hora que estiver bem perto de computar elas, para não dar uma sobrecarga na memória. E o tamanho do batch é esse args batch size aqui, que é o 50 que a gente tinha instanciado aqui no hiperparâmetro aqui em cima. Aqui está a rede que a gente vai implementar, né? Ela foi proposta em 1998 por esse maluco aqui. E vamos ver como funcionam as camadas dela. A gente tem uma imagem de input, né, de 32 por 32. Primeiro ele vai rodar 6 kernels de 5 por 5. Então, como é um kernel 5 por 5, a gente vai perder 2 em nas bordas, né? 2 nas linhas e nas colunas. Então, a nossa imagem vai cair para um mapa de características com dimensões 28 por 28. E ele vai usar 6 kernels nessa primeira convolução. Depois da convolução, não está aqui na tabela, mas vem aquele batch normalization, né, que nem a gente tinha visto lá no slide. Depois do batch normalization vem a função de ativação, que aqui para essa rede ele está usando a tangente hiperbólica. E depois vem o pooling, né, que é a subamostragem. Para o pooling, ele está usando um kernel de 2 por 2 e um stride de 2. Então, que nem no slide a gente tinha visto uma matriz de 4 por 4 cair para uma matriz de 2 por 2, nesse daqui a gente está vendo uma de 28 por 28 cair para uma 14 por 14. Então, ele está fazendo uma subamostragem, mantendo as principais características que a gente acabou de extrair na convolução. Aí depois vem mais um bloco de camadas, né? A gente começando pela convolução, a gente vai transformar essas 6 matrizes aqui, a gente vai passar 16 kernels nela. O kernel tem dimensão 5 por 5 de altura por largura e 16 de profundidade, porque afinal de contas, e 6 de profundidade, porque afinal de contas a gente está com uma profundidade 6 aqui, né? A gente está com 6 matrizes. Então a gente vai fazer 16 kernels, cada kernel tem 5 por 5 por 6. Isso vai resultar em 16 mapas de características. E como cada kernel tem 5 por 5, lembra que a gente vai perder nas bordas, né? Se fosse 3 por 3, a gente ia perder um em cada borda, ia ficar um 12 por 12 aqui, mas como é 5 por 5, a gente acaba perdendo 2 em cada borda, né? E vai ficar 10 por 10. Depois da convolução, vai vir de novo
outra batch normalization, vai vir a função de ativação, que de novo é a tangente hiperbólica, e depois vai vir um pooling de novo, 2 por 2 com stride de 2, então a gente vai reduzir de matrizes 10 por 10 para matrizes 5 por 5. Depois vem mais outra convolução, mais uma vez, agora a gente vai usar um kernel que é exatamente o tamanho da matriz, né? E ele vai resultar em 120 mapas de características, que vai de tamanho 1 por 1. Então, no fim das contas, a gente vai ter só um elemento assim, 1 por 1, uma matriz 1 por 1 com profundidade 120, né? Que é justamente essa camada que está mostrando aqui. Aí, a partir disso, vem a nossa. Não tem mais pooling para fazer, né? Porque só está com um negócio, um tamanho 1 por 1, então não tem subamostragem nenhuma para fazer. Aí entra o nosso multilayer perceptor, né? Entre nossas camadas totalmente conectadas. A gente vai transformar esses 120 elementos em 84 neurônios, vai passar por uma função de tangente hiperbólica de novo, e esses 84 neurônios vai estar totalmente conectado numa última camada de 10 neurônios, em que cada neurônio representa uma classe, né? E aí a gente vai chamar a softmax, que nada mais é que uma distribuição de probabilidades. Por exemplo, 0,2, 0,3, 0,1, a soma desses valores dá 1, né? Que é 100%. O softmax nada mais é que uma distribuição de probabilidades. Então aqui está a implementação, né? O primeiro bloco, a gente tem 3 canais de entrada, né? Porque afinal de contas aqui ainda é uma imagem e a imagem é colorida, então a gente tem RGB. Ele vai usar 6 kernels, o kernel 5 por 5 com stride de 1, que é exatamente como está descrito aqui, né? Kernel 5 por 5 com stride de 1, 3 canais de entrada. Aí depois da gente fazer a convolução em duas dimensões, a gente chama o batch normalization em duas dimensões, depois a tangente hiperbólica, igual está lá na arquitetura da rede de LeNet que a gente acabou de ver. E aqui ele faz um average pooling, né? Eu esqueci de comentar isso, ele está fazendo um average pooling. No slide a gente tinha feito um max pooling. Kernel 2 por 2, stride 2 por 2. Depois vem mais um bloco de convolução, igual a gente acabou de ver aqui nessa tabela. Aqui a gente tem 6 canais de entradas, né? Porque afinal de contas, no bloco anterior a gente tinha feito convoluções com 6 kernels, então acabou resultando em 6 canais de entrada para esse próximo bloco de convolução. 6 canais de entrada, usou 16 kernels, cada kernel 5 por 5, fez a normalização, fez o average pooling. Depois, ele fez mais uma convolução com 16 canais de entrada, que é justamente a quantidade de canais de saída do último bloco, resultando em 120 matrizes 1 por 1. Depois fez a normalização, e depois ele dá uma achatada, ele dá uma linearizada nesse vetor, porque o multilayer perceptron só aceita entradas em uma dimensão, né? Aí aqui já entra o multilayer perceptron, que já não é mais CNN puramente, vamos dizer assim. Ele vai conectar totalmente 120 em 84 neurônios, chama tangente hiperbólica e depois faz a conexão fully connected, né, de 84 em 10 neurônios. Aí a gente sobe essa rede para a GPU, para a gente poder computar paralelamente na hora que for treinar um modelo. E aqui está toda a descrição da rede, tudo que a gente acabou de instanciar. Está nesse objeto net aqui. Beleza, agora a gente tem a nossa rede instanciada, a gente pode treinar. Para treinar, a gente tem uma função de perda e um otimizador, né? Como a gente está lidando com um problema de classificação, a função de muito a função de perda muito utilizada é essa cross-entropy loss aqui, a gente sobe ela na GPU também. E o otimizador, a gente vai ver melhor semana que vem, mas ele calcula para a gente, ele calcula os pesos com base na função de perda. Ele calcula os pesos da próxima época, com base na função de perda. E um dos melhores que tem atualmente é esse Adam aqui, mas existem outros otimizadores também. Enfim, e aqui a gente vai passar para ele o learning rate, que está no dicionário lá de cima dos hiperparâmetros, a gente também vai passar o weight decay, que é para evitar um overfit.
Aqui é uma função bolada para fazer o treinamento, né? É, não tem, eu não vou comentar muito, vou só passar por cima dela, mas quando a gente faz o for, a gente calcula aqui a função de perda, né? A gente chama esse objeto criterion aqui, que a gente acabou de instanciar, para calcular a perda, e depois a gente chama o otimizador para otimizar os pesos para a próxima época. E calcula a acurácia, né? A cada época a gente calcula a acurácia no nosso treinamento. Aí aqui a gente pode ver, eu estou instanciando para a época, né? Para 150 épocas, eu estou chamando a nossa função aqui, ó, o train, e estou passando o train loader, a nossa rede e a nossa época. E estou dando um append nessa lista de train losses aqui, porque depois eu vou plotar para a gente ver como que a nossa loss está distribuindo à medida que a gente vai passando nas épocas. Então, na primeira época, a gente teve uma loss de 1,65, aí a gente calculou lá a função de perda e o nosso otimizador deu uma melhorada nos pesos. Na próxima época, a nossa loss já caiu para 1,41. E repare que enquanto a loss está caindo, a acurácia está subindo. Aí a loss está caindo, vai caindo, vai caindo. Mas se, por exemplo, a gente tivesse com um learning rate muito alto, essa loss ia cair e poderia subir muito de novo. Quer dizer, a gente tá meio que para lá e para cá no ponto de mínimo e não está chegando nele. E se tivesse com um learning rate muito baixo, essa loss ia estar caindo muito devagarzinho. Então aqui vai passando a 150 épocas, pode ver que a loss cai bastante no começo, mas depois ela já começa a estabilizar. E eu não estou rodando o código aqui porque para treinar cada época está demorando 10 segundos, mesmo rodando na GPU. Se fosse na CPU, isso daqui ia demorar uma eternidade. E aqui eu passei por todas as épocas e finalmente a gente pode plotar aqui. À medida que as épocas vão passando, a loss vai caindo e pode ver que o modelo está bem perto de estabilizar aqui. Está chegando, então pode ver que o nosso ponto de loss mínimo está ali entre 0,6 e 0,7 mais ou menos. E por fim, a validação, aqui tem uma função para validar. No código original, que eu peguei esse código do pessoal da Alura, cada época ele rodava o treino e a validação junto. E a gente ia ver que enquanto a loss do treino caía nesse formato que a gente está vendo aqui no gráfico, a loss da validação ela caía parecido no começo, mas depois ela dava uma variada muito. Isso é normal, acontece mesmo da loss da validação dar uma variada, não estabilizar tão suave igual a do treinamento, mas o problema é, se a loss da variação começasse a subir, isso significa que a gente está overfitando o nosso modelo. Então tem que tomar muito cuidado para não deixar o nosso modelo só decorar, né? Na hora do treinamento. Por isso que a gente tem que usar um weight decay aqui, para punir se o modelo começar a ficar muito complexo, ou seja, começar a decorar só, e não treinar de fato. Aí eu rodei só uma vez aqui na última época, e deu uma acurácia, na hora de treinar, deu uma acurácia de 63%. Enfim, depois quem quiser dar uma procurada direitinho, dar uma lida no código, eu posso passar o código original, porque esse daqui é um código adaptado também. Aí pode ler tranquilo o que está fazendo cada função, como que está funcionando essas funções de treinamento, as funções de teste aqui. Enfim, é isso. Esse foi o nosso modelo, essa foi a nossa rede LeNet para classificação de imagens com 10 classes.